É nosso convidado Gil Lemos, climatologista e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigada por estar connosco. O que é que explica tecnicamente a intensidade desta tempestade e, no fundo, uma junção de tempestades, que foi o que aconteceu? Claro. Bom, aquilo que se passa é que nós temos estado a ser atingidos quase ininterruptamente por uma sequência de tempestades, como já sabemos, que se deve essencialmente a um bloqueio anticiclónico na zona do Ártico, nas latitudes mais elevadas, que faz com que a corrente de jato que transporta estas tempestades se desloque mais para sul e que nos afete diretamente. Dentro destas tempestades que se formam, existem algumas particularidades que podem acontecer, como o que aconteceu neste caso com a Christine, que foi um fortalecimento muito rápido da tempestade ao largo da nossa costa, um cavamento muito agressivo, chamado uma ciclogénese explosiva, porque, se nós repararmos, existe de facto um conteúdo de energia grande ainda no mar. O mar está mais quente do que o normal, que favorece a existência destes fenómenos extremos. Nesta tempestade em específico, formou-se aquilo a que se chama um sting jet, que é essencialmente uma descida muito abrupta, muito rápida, de ar dos níveis altos da troposfera até à superfície. E sendo que nestas correntes de jato, que eu referi há pouco, os ventos são frequentemente superiores a 200, 250 km por hora, ao termos esta descida dos níveis mais elevados para a superfície, sentimos também estes ventos à superfície. Resta dizer que isto é um fenómeno relativamente raro, nem todas as tempestades formam sting jets, e que já houve outros eventos em território nacional, nomeadamente em 2009 e em 2018, com a tempestade Leslie, mas que é um fenómeno que ainda assim é relativamente raro. Continuamos aqui a conversa que eu estava a ter com a Gil Lemos, que é da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Há pouco explicava o fenómeno científico e porquê que o país foi então afetado por este fenómeno raro, foi o que chamou. Ele é raro, mas Portugal está numa localização do globo em que de alguma forma é mais vulnerável a esses fenómenos? Sim. Portugal tem uma localização bastante particular neste caso, porque está muito exposto às tempestades do Atlântico, que é uma coisa que sempre aconteceu, mas está também numa zona de transição. Uma zona de transição entre o clima subtropical e o clima marítimo do Atlântico Norte. E, portanto, aqui normalmente dão-se também outros fenómenos extremos, que já também verificamos, não só associado a este tipo de fenomenologia, mas também tornados, de downbursts, também há algum impacto de tempestades pós-tropicais que já temos tido também. Portanto, de facto, nós estamos numa localização bastante propícia a este tipo de fenómenos e, de acordo com as projeções, aquilo que nós verificamos e que já está bastante estabelecido pela comunidade científica é que os fenómenos extremos tenderão a aumentar de intensidade e de frequência, e isto cobre, portanto, todo este espectro de fenómenos que podem ter, de facto, efeitos bastante devastadores. E a comunidade científica pode, neste momento, ou tem dados que permitam dizer que fenómenos parecidos ou semelhantes a este, eles podem mesmo vir a acontecer com maior frequência? Sim, portanto, está bastante claro ao nível da comunidade científica que a nossa zona do Mediterrâneo, e em particular aqui em Portugal, é uma zona que está bastante propícia a este tipo de fenómenos e que no futuro, havendo mais disponibilidade de energia na atmosfera e no oceano, por causa do aquecimento global, poderá agravar estes fenómenos, porque essa energia tem que ser convertida. E essa energia é essencialmente convertida em movimento. Portanto, quando falamos, por exemplo, de vento extremo, aqui sim há já um consenso bastante claro para um aumento da intensidade e frequência destes fenómenos. Resta dizer também que nós, de facto, já estamos a sentir este impacto das alterações climáticas. Portanto, elas não estão só adiante, elas já se estão a fazer sentir agora, porque, como registámos agora aqui nesta tempestade, valores extraordinários de vento que bateram recordes. Portanto, nós já estamos a sentir estes impactos. E, portanto, essa relação entre as alterações climáticas e estes fenómenos que começam a afetar e muito, já afetavam noutras partes do mundo, mas começam a afetar e muito a população em Portugal, essa relação é óbvia para a comunidade científica e para si? Sim, nós fazemos bastante estudos, utilizamos modelação numérica com equações físicas que permitem descrever como é que funciona a atmosfera e como é que funciona o clima à escala global e regional, e nestes esforços de modelação, embora existam modelos diferentes, com parametrizações diferentes,
elementos, todos eles apontam para esta realidade, é uma realidade para a qual nós temos que nos preparar. Claro que, quando olhamos para o futuro, nós olhamos para cenários e aqui, neste caso, nós temos ainda um possível trabalho de mitigação dos impactos, porque os cenários climáticos poderão ser piores ou melhores, dependendo do nosso comportamento enquanto sociedade, nas emissões de gases de efeito de estufa, mas, independentemente do cenário, de facto, o que o conhecimento nos indica é que os fenómenos tenderão a aumentar a intensidade e frequência. Agora, resta saber se vão aumentar muito ou se vão aumentar menos. Os solos estão muito saturados, isso aumenta o risco de cheias e também o risco de deslizamentos, ou seja, é um dado que não é positivo nesta altura. Sim, isso é um impacto, neste caso, destes fenómenos e realmente não há dúvida que neste momento os solos estão muito saturados. Temos tido um inverno bastante chuvoso e as previsões para os próximos dias não são muito animadoras neste sentido, portanto continuamos com uma previsão de muita precipitação, pelo menos até ao fim da primeira semana de fevereiro, e realmente neste âmbito é preciso compreender que há muitas estruturas que ficam em risco, que há zonas que poderão ter cheias. Teremos marés com maior amplitude neste fim de semana e no início da próxima semana, o que poderá ainda contribuir para a intensificação deste tipo de situações e, portanto, aqui cabe-nos a nós, enquanto sociedade, e às pessoas terem uma atitude muito preventiva face a este risco que é iminente. Eu gostaria de trazer também aqui para a conversa a questão do risco climático, que é algo que é muito importante e algo que nós, enquanto pessoas e na nossa sociedade, nós temos que considerar como algo muito presente, e é muito importante que este risco climático seja tido em conta pela população no seu todo, mas também por cada um de nós, para percebermos onde é que estamos neste caso, no que toca à nossa exposição, porque o risco climático tem a ver com o impacto de um evento extremo, a perigosidade, a nossa exposição a esse evento e a nossa própria vulnerabilidade. E isto é muito importante. E talvez os municípios, o Estado, os governos passarem a olhar para isso que diz com outra atenção, porque isso levou-me agora a pensar nos abrigos climáticos e que tem sido tema quando falamos sobre os incêndios. Neste caso de uma tempestade no inverno e que causou o que causou, esses abrigos também teriam um papel muito importante. Não há dúvida nenhuma, é exatamente isto. Portanto, enquanto sociedade, nós temos de nos preparar para um aumento do risco climático. Do ponto de vista da perigosidade, não há muito que nós possamos fazer porque um evento extremo está fora do nosso controle. Mas do ponto de vista da exposição, como disse, e da vulnerabilidade de cada pessoa, ou da vulnerabilidade local de um conjunto de pessoas, há de facto uma tarefa a fazer. E essa tarefa tem que vir, neste caso, à escala dos municípios, tem que vir a uma escala local, mas tem que ser supervisionado por uma política que permita que este tipo de esforços ocorra. É muito importante nós termos a noção de onde é que estão as pessoas mais vulneráveis, pessoas, por exemplo, que não têm mobilidade e que não podem fugir ou que não podem sair do seu local de residência perante fenómenos extremos, ou que o próprio local de residência não tenha condições para abrigar estas pessoas nos fenómenos mais extremos. E aqui, aquilo que mencionou dos refúgios climáticos é uma medida de adaptação, uma medida muito proativa que já tem sido aplicada em algumas cidades europeias e que aqui em Portugal também já começa a ser aplicada de uma forma muito embrionária, mas que tem precisamente como objetivo alterar o uso de estruturas públicas, de escolas, armazéns, auditórios, pavilhões desportivos, para que na iminência de um fenómeno extremo ou de fenómenos extremos possam receber pessoas mais vulneráveis e que essas pessoas depois fiquem abrigadas durante horas ou durante dias com condições melhores do que aquelas que têm nos seus locais. É um programa parecido com o Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que foi criado e muito bem criado e tem tido uma ótima implementação e muito bons resultados, mas que está mais focado em incêndios florestais. Aqui, uma ideia que eu deixo seria implementar um sistema parecido, que já deu provas de funcionamento, mas que fosse aplicado a outros riscos, nomeadamente de eventos extremos de vento, de precipitação, de cheias, e que pudesse também reduzir a vulnerabilidade e a exposição destas pessoas. Ao dia de hoje, é natural que questionemos o que é que falhou, se a previsão, se a prevenção, o ordenamento do território. É natural que o façamos, faz sentido, ou estes fenómenos são raros, são extremos e é assim? Bom, de um ponto de vista da previsão, o que eu posso dizer é que, de facto, nós
temos tido um grande avanço ao nível da capacidade de previsão. Os modelos de previsão têm avançado muito nos últimos anos, mas não é possível fazer uma previsão perfeita. E nunca será. Portanto, há sempre alguns desvios e, portanto, nós aqui temos que trabalhar com os dados que temos, com as previsões que temos e, nesse aspecto, eu diria que, face a este evento em específico, houve uma ótima atitude preventiva da parte do IPMA com os seus avisos, da parte da Proteção Civil com os seus alertas e o resto, que é aquilo que realmente depois causou o impacto, é uma questão já mais ao nível da população, ao nível da própria mentalidade das pessoas e daquilo que nós implementamos enquanto políticas no território. Nós devemos olhar para isto de uma forma construtiva, eu diria, e pensar que no futuro é muito importante nós integrarmos o risco climático nas políticas de ordenamento do território, nos seus instrumentos de gestão, para que possamos limitar a ocupação em zonas que estão muito expostas e depois, na parte da vulnerabilidade, tentarmos chegar às pessoas mais vulneráveis. Gil Lemos, muito obrigada por ter estado na Muito RTP obrigado, Notícias. Bel. Boa tarde. Uma boa tarde.